Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui para falar sobre logaritmo. Agora uma segunda parte. Nessa parte nós vamos estar abordando a condição de existência de um logaritmo. Para que a gente resolva um logaritmo ou uma equação logarítmica, a gente primeiro tem que ver se ele atende às condições de existência. Que condições são essas? Primeiro, logaritmo de A na base B só vai existir se o logaritmando for positivo, ou seja, o A for maior que zero. E o B, que é a base do logaritmo, também tem que ser positivo, então também tem que ser B maior que zero. Além disso, nós já vimos na primeira parte que a base tem que ser diferente de 1. Então essas condições elas têm que existir para que um logaritmo possa ser resolvido. Isso nós chamamos de campo de existência ou domínio dos logaritmos. Ok? 3 situações aqui para a gente trabalhar isso. Primeiro, eu tenho a função f de x que é igual ao logaritmo de x menos 5 na base 3. Para que esse logaritmo aqui existir, tem que avaliar essas condições de existência. Então, o 3 já é b maior do que zero e diferente de 1. Então, eu não preciso mexer. Mas x menos 5, eu preciso encontrar as condições de existência desse logaritmo. Então, x menos 5 tem que ser maior do que zero. Logo, o x tem que ser maior do que 5 quando eu passo para o outro lado, ok? Então, domínio da função vai ser igual ao conjunto dos elementos x pertencentes ao conjunto dos reais, tais que x tem que ser maior do que 5. Para que isso tenha resposta, ok? Segunda, y é a função de logaritmo de 7 na base m menos 2. O 7 já atende a condição de ser positivo, A maior do que zero. Então eu preciso só ver estabelecer os critérios que tornam M também positivo. Então M menos 2 tem que ser maior do que zero. Logo, M tem que ser maior que 2. Nessa mesma condição, o M menos 2 tem que ser diferente de 1. Logo, M tem que ser diferente de 3. Ok? Então, o domínio dessa função aqui vai ser igual ao conjunto dos elementos x pertencente aos reais, tais que m é maior do que 2 e m tem que ser diferente de 3. Ok? Vamos ver agora o que isso implica, o que isso causa, entendeu? Então, vamos ver. Como consequência, nós temos as seguintes condições. Logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Essa é a primeira condição. Veja que logaritmo de 1 na base 2 é igual a x, se e somente se 2 elevado a x for igual a 1. 1 eu posso transformar em 2 elevado a zero. Logo, as bases são iguais, x é igual a zero. Então, é igual a zero. Outro exemplo, logaritmo de 1 na base 3 é igual a x, se somente se 3 elevado a x for igual a 1. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a zero, x é igual a zero. Ok? A segunda condição é que o logaritmo de b na base b, ou seja, o logaritmando e a base são iguais, o resultado é sempre 1. Como exemplo, eu tenho aqui, logaritmo de 2 na base 2 é igual a x, se somente se 2 elevado a x foi igual a 2. Mas 2 está elevado a 1, então 1x igual a 1. Ou logaritmo de 3, ok? Estou só ajustando a câmera aqui, um pouquinho só. Isso, pronto. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a x, se somente se 3 elevado a x foi igual a 3 elevado a 1. Ok? Terceira condição, o logaritmo de b
na base, logaritmo de b elevado a m na base b vai ser igual a m. Bom, como vamos provar isso? Logaritmo de 2 elevado à terceira na base 2 é igual a x. C, somente C, 2 elevado a x foi igual a 2 elevado à terceira. Se as bases são iguais, x é igual a 3. Outro exemplo, logaritmo de 5 elevado à quarta potência na base 5. Então é igual a x. C, somente C, 5 elevado a x foi igual a 5 elevado à quarta potência. Logo, x é igual a 4. Ok? Vamos para a quarta consequência. B elevado ao logaritmo de A na base B, ó, é igual a B. Então, o que está falando aqui é que, o exemplo aqui, ó, 2 elevado a logaritmo de 4 na base 2. Só que logaritmo de 4 na base 2, eu posso dizer que é y. Resolver esse logaritmo, então 2 elevado a y vai ser igual a 4. Logo, 2 elevado a y vai ser igual a 2 elevado a 2. Y é igual a 2. Se isso daqui tudo é y, então fica 2 elevado a y igual a x. Então, x vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ok? Resolve-se assim. 3. Logaritmo de 9 elevado a logaritmo de 9 na base 3. Pego o logaritmo de 9 na base 3 e calculo como y. Então, y vai ser 3 elevado a y, vai ser igual a 3 elevado a 2, que é o 9. Ok? Logo, y vai ser igual a 2. Quando y é igual a 2, eu venho para cá, ó. 3 elevado a y, então é 3 elevado a 2 igual a x. 3 elevado a 2 é o próprio 9. Então, o resultado obtido vai ser sempre igual ao valor aqui, ok? E por último, logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de C na base B. Se as bases são iguais, então os logaritmanos também tem que ser igual. Então A tem que ser igual a C. Ok? Isso em que vai facilitar? Se eu tenho o logaritmo de x na base 2 igual ao logaritmo de 4 na base 2, se as bases são iguais, x tem que ser igual a 4. Logaritmo de x na base 3 é igual ao logaritmo de 27 na base 3. E as bases iguais, x igual a 27. Ok? Ok? Entenderam isso? Então vamos embora. Esse daí tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um abraço, até a próxima.